Era das Revoluções. Vamos aqui para uma parte introdutória, para a gente compreender esse contexto aí, porque esse contexto é um dos mais importantes no que diz respeito da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. A Era das Revoluções ela é marcada principalmente pela transfusão, por essa transmissibilidade, por essa transpiração das ideias iluministas, que foram ventiladas aí pelos filósofos políticos, pelos filósofos ou pelos pensadores econômicos, mas que de fato funciona. E é uma ideia, né? A Era das Revoluções, ela tem como único objetivo acabar com o antigo regime, e aí você tem que ficar ligado. A Era das Revoluções, ela tem um inimigo em comum. A Era das Revoluções, ela tem como objetivo, né? O objetivo da Era das Revoluções, você tem que gravar isso aí, tá? É acabar com o antigo regime. E aí eu quero que vocês gravem antigo regime. Por que, Anderson? Terminologia de prova, tá? Esse vocabulário é usado em questões. Quando você lê em alguma questão antigo regime, você tem que lembrar que nós estamos falando de absolutismo, de poder centralizado, de era dos reis, né? Antigo regime e absolutismo. Quando você ouvir a palavra antigo regime, você tem que lembrar que antigo regime é mercantilismo. Mercantilismo é antigo regime. Colonialismo, antigo regime, está dentro de mercantilismo. Reis absolutos eram antigo regime. Beleza? Tem uma palavra que vocês têm que também ter um outro significado para ela. Quando você lembrar do antigo regime no sistema liberal, vocês têm que lembrar que o antigo regime no sistema liberal, quando ele sofre mutação, nós vamos ter uma mutação. Meio que X-Men. Lembra do X-Men? A mutação do antigo regime na mutação para a Era das Revoluções é déspota esclarecido. Por que, professor, você está falando isso? Nossa, eu estou falando isso para você entender que mesmo depois que a gente fazer aí todo o processo liberal, nós ainda teremos reis absolutistas. Eles serão chamados de déspota esclarecido. A Rainha Vitória da Inglaterra, nós vamos ter aí... A Rainha da Vitória da Inglaterra não vai entrar no meu exemplo aqui, não. O Dom Pedro I é melhor exemplo. Quando o Dom Pedro cria a Constituição Brasileira, nós já tínhamos passado pela independência. Aí ele cria a Constituição com 4 poderes. Um dos poderes dava plenos poderes a Dom Pedro I. Esse é um déspota esclarecido. Tá? Só para a gente compreender aí que vão ter reis absolutistas, porém com um pezinho no liberalismo. Essa é a mutação, ó. Essa é o processo de mutação que a gente está engendrando aqui, ó. A mutação cria o despotismo esclarecido, beleza? Então o objetivo da Era das Revoluções era acabar aí com o que nós chamávamos de antigo regime. E dentro da Era das Revoluções, nós temos um camarada aí que é especialista no assunto, e ele aparece muito como texto de prova, né? O Eric Hobsbawm. Esse camarada é um cara que merece a nossa atenção quando a gente está lendo os textos dele para fazer prova. O Eric Hobsbawm é o cara que vai descrever esse processo como ninguém. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, em alguns países você tem a própria burguesia conseguindo sua ascensão, sem muita chorumela, o caso da Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra você teve uma ascensão burguesa direta. Não teve a participação social como foi pensado nas outras revoluções. Se você for pegar o exemplo dos Estados Unidos, teve a transição direta da burguesia para o poder. Então, a burguesia mesmo entrou na lógica do poder e garantiu o poder. Se você for pegar o exemplo da Revolução Francesa, na França, a burguesia ela não conseguiu ascensão direta. A burguesia teve que motivar a população para ela poder fazer reforma, a revolução, pau quebrando, guerra na rua, para tentar colocar a burguesia lá no poder, sem o povo saber disso. É o fim, né? Quando você pega os girondinos e põe no poder na Revolução Francesa. Quando você vai para a Era das Revoluções na América, e aí pegando a América Latina como contexto, a independência da América Espanhola e a independência da América Portuguesa, você vai observar que são usados diferentes subterfúgios para falar da independência, tanto do Brasil quanto dos países da América Espanhola.
Quando a gente fala dos países da América Espanhola, no caso da América Espanhola, a gente vai usar a Revolução Francesa como pano de fundo, porque na América Espanhola o pau quebrou, teve guerra para todo lado, teve levantamento de sociedade. Qual o probleminha? Bem pequenininho assim, ó. Qual que era o probleminha? Na América Espanhola você já tinha a criação de um grupo específico de fazendeiros, os caudilhos. Eles tomaram a frente e se tornaram os burgueses da Revolução na América, com o objetivo apenas de fazer a separação política, porque a lógica da superação econômica nunca aconteceu. A América Espanhola se torna independente, mas ela é estritamente independente do mercado internacional. Quando você vai para o Brasil, você tem diferentes contextos, porque o Brasil era um país continental. Se você vai no movimento que teve em Minas Gerais, você vai ter uma conturbação, ou você vai ter um complexo do pensamento iluminista, porque o movimento era elitista, mas ele nunca foi colocado como Revolução Francesa. O máximo exemplo da independência das 13 colônias. Se você sai de Minas e vai para a Bahia, começa o movimento iluminista, entra na fase da Revolução Francesa, porque lá na Bahia você tem a participação dos populares, inclusive movimento esse que na atualidade já é denominado com outro nome, que é a Revolução dos Búzios. Fiquem atentos. Então você tem um Brasil e outra coisa, eu não falei de independência, porque esses dois movimentos são conspiratórios. A independência do Brasil se dá em 1822 pelo futuro rei de Portugal, o Dom Pedro I. Que, na verdade, não pega nem iluministas, nem Revolução Francesa, pega nada. O Dom Pedro cria um Estado absolutista no Brasil para ele, fala independência ou morte. E nós estamos morrendo até hoje aí, né? Hora de Covid, hora com a economia muito baixa, essas coisas todas aí. Antes disso, nós tivemos um outro movimento, uma terceira via, que foi a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana não ia nem para um caminho nem para o outro. Ela apenas queria se separar de Portugal e não conseguiu. Olha que doideira. E antes do Brasil ser independente, nós éramos o próprio Portugal. O Brasil foi o próprio Portugal antes de ser independente. Por isso nós temos esse sentimento de grandeza, né? Essa coisa doida que tem gente no Brasil que acha que é melhor que o outro, né? Essas paradas aí. Então olha que doideira. Isso tudo que eu estou falando para vocês aí é Revolução Burguesa. Inclusive, a Revolução Burguesa vai culminar com um processo chamado de Primavera dos Povos, que é os processos revolucionários retardados, retilíneo, uniforme, que aconteceram na Europa pós-Revolução Francesa. A Comuna de Paris, só que aí já é um movimento retardado, retilíneo, uniforme, que tem um pezinho nos iluministas, porém um pezinho no socialismo também, que é a nova teoria do século XIX. Aí a gente muda um pouco a chave. A gente vai deixar as ideias iluministas, que foi a criação específica do sistema capitalista, de lado, para falar do contrassistema, que é o sistema socialista. Mas é com muita calma nessa hora. Nós vamos ter que fazer até lá a análise de tudo isso que eu disse aqui, antes de chegarmos nas questões socialistas aí. Beleza? Como introdução, ficou essa nossa fala, para você sempre voltar quando você quiser ter uma visão geral da era das revoluções. E aí chamar mais uma vez a sua atenção que não é qualquer era das revoluções. É a era das revoluções burguesas. Nós só vamos viver uma era de possibilidade de revolução do povo quando tiver a nova teoria, quando nós estivermos falando aí de socialismo. Tranquilo?